Olá, pessoal, tudo bem? Vocês que estão aqui em ensino remoto nessa semana, né, de maio, primeira semana de maio, eu vou, nesse vídeo, apresentar aqui para vocês a continuação dos domínios morfoclimáticos do Brasil, né? Então, a gente viu aí, até então, na semana passada, o domínio da Caatinga, o domínio do Cerrado e o domínio amazônico, né? Então, nessa aula, a gente vai falar dos outros domínios morfoclimáticos que aparecem no Brasil. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, né? Então, olha lá. Nosso próximo domínio é o domínio dos mares de morros, né? Esse domínio é o domínio que corresponde a essa área, que essa faixa aqui, voltar o mapa aqui, né? Os mares de morros corresponde a essa faixa atlântica do Brasil, né? O litoral, que vai lá desde o Nordeste, e penetrando aqui pela região Sudeste até o Sul, né? Quais as características desse domínio? É um domínio de predomínio de clima tropical de altitude, se bem que lá no Nordeste a gente tem o clima tropical úmido, né, no litoral. É um domínio onde ocorrem muitas chuvas orográficas, quer dizer, as chuvas provocadas pelo choque das massas de ar com o relevo, né, que ocorre muito comumente aqui na Serra do Mar, né, no estado de São Paulo. Essa área do domínio dos mares de morros corresponde aos planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste, né, na unidade do relevo, correspondendo a uma região de serras, de morros ondulados, né, em áreas serranas, morros em forma de meia laranja, né, cortados ao meio. A vegetação predominante aí é a Mata Atlântica, né? Então, muitas vezes a gente relaciona o domínio dos mares de morros com o bioma Mata Atlântica, corresponde à mesma área, né? Corresponde ali à mesma faixa territorial, né? É uma região, pessoal, apesar da existência da Mata Atlântica, muito suscetível à erosão, né? Então, é um domínio onde a erosão é muito intensa em função do quê? Do relevo inclinado, né? Das serras, né? Das áreas serranas, que, principalmente no verão, sofrendo com as chuvas intensas que ocorrem nesse domínio, são sujeitos a deslizamentos, desmoronamentos de terra, né? Essa região, pessoal, ela sofreu uma grande degradação em consequência da forte ocupação humana. É a principal área em termos de ocupação territorial, ocupação humana no território brasileiro. É onde estão as grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? As grandes áreas urbanas do Brasil estão localizadas nessa faixa, né? Então, aí isso, de certa forma, acelera o processo erosivo, porque essa ocupação humana acaba gerando desmatamento, acaba gerando uma ocupação desenfreada do solo, que, por consequência, pode ter esses desmoronamentos, deslizamentos de terra, como a gente já viu. Beleza? Então, isso aí, os mares de morros. Está aí uma imagem, né, mostrando aí de longe, né? Por isso denominação mares de morros, né? Esses morros, essa sequência aí de morros, como vocês veem, né? Aí algumas imagens mostrando também algo que é bastante comum, que são essas crateras que se abrem em função da erosão, né? Você vê uma estrada aí com um buraco, né? Uma cratera fruto da erosão, a chamada vossoroca, né? Que a gente já estudou. Aí restam 7% aproximadamente da Mata Atlântica, né, do que existia originalmente. Como vocês podem ver aí, né, a Mata Atlântica já bastante devastada, né? O próximo domínio que a gente tem é o domínio das pradarias, né, o domínio da pradaria, né? O que é a pradaria? É essa área, como vocês veem aí, de um relevo plano, né, de vegetação rasteira, que corresponde, em termos de localização, ao extremo sul do Brasil, essa região aqui dos Pampas Gaúchos, né? Na fronteira entre o Brasil, Argentina e Uruguai, lá o extremo sul do Brasil está nessa área do domínio das pradarias. Essa região apresenta um clima subtropical, né? Aquele clima que tem chuvas relativamente bem distribuídas ao longo do ano, né? Temperaturas médias abaixo
de 18 graus, né? Nessa área predomina um relevo de coxilhas, que são essas colinas bem suaves, né? Aquele relevo sem grandes movimentações, né? Praticamente quase uma planície, né? Mas são colinas, né? São um relevo bem aplainado, um relevo bem suave. E a vegetação rasteira como predominante, né? Os campos, chamados de campos limpos ou pampas, né? Esses campos estão diretamente ligados à criação de gado, né? Historicamente, a região ela propiciou a ocupação pela criação de gado por ter esses pastos naturais, né? As queimadas, a desertificação e a agropecuária são os principais impactos que ocorrem nesse sistema. Lembra, a gente vai ver ainda sobre a desertificação, né? Mas aí essa imagem dos pampas, né? Essa área aí plana, né, de vegetação rasteira, corresponde aos pampas no Brasil, né? Domínio das araucárias, está aí, mais um domínio no Brasil, pessoal. Ó, araucária é essa árvore, né? Esse pinheiro característico do Brasil, típico do Brasil, que é a araucária angustifolia, né? Também a araucária, o domínio das araucárias, se localiza na região do clima subtropical, assim como as pradarias. A diferença é que as araucárias elas ocorrem nas regiões mais altas, nas serras, né? No alto dos planaltos da região sul do Brasil, né? Essa mata é uma mata de pinheiros, né? A chamada mata de pinhais, mas é um pinheiro típico do Brasil, que é a araucária, como a gente falou. Ela é uma mata aciculifoliada, ou seja, folhas pontiagudas, né? Folhas em formato de agulha, né? Apresenta solos diversificados, alguns com grande fertilidade, outros pobres, né? Isso é uma variação, né? dessa fertilidade natural. Calcula-se que apenas 5% da área esteja preservada, né? A araucária é uma árvore que produz uma madeira muito importante para a produção de móveis e papel e celulose, né? Então, a extração da araucária foi muito praticada durante os séculos aí na história do Brasil, né? Por isso a sua devastação, né? E hoje a agropecuária avança sobre essa área, né? Por último, pessoal, vamos lá, as faixas de transição, que a gente já comentou com você, né? O que são as faixas de transição? São áreas entre os domínios, né? Onde você encontra características de 2 ou mais domínios, são as áreas intermediárias. Corresponde aí o que vocês veem nessas áreas no mapa do Brasil em amarelo, né? São as faixas de transição. Dentre as faixas de transição, as áreas de transição, a gente encontra os manguezais, né? Que são domínios importantes aí na região litorânea, né? Onde você tem uma grande diversidade. O manguezal é esse local onde você tem encontro da água de um rio que está desembocando no mar, né? Então água doce ou água salobra com a água salgada, e ali ocorre uma grande diversidade de plantas e peixes, crustáceos, né? Inclusive os manguezais eles são berçário para muitas espécies de peixes e de animais, né? É um dos mais ameaçados ambientes pela urbanização, pelo crescimento das áreas urbanas, né? A vegetação de dunas e praias, né? Geralmente é uma vegetação que desenvolve, isso aí é o mangue, né? Ó, a imagem do mangue, e a vegetação de dunas e praias é uma vegetação rasteira, que é importante até para a fixação, né, da duna, né, em função do vento, a duna ela acaba andando, né? Aqui uma imagem mostrando a invasão das áreas urbanas, principalmente de mangue, né? Essa área que fica alagada. O mangue tem uma época do dia, um período do dia que ele fica alagado, né? Em função da maré alta, a maré que sobe, tá? E, por último, a Mata dos Cocais, que fica lá na região entre o norte e o nordeste, né? É uma zona de transição entre a Amazônia e a Caatinga, onde aparecem algumas palmeiras do tipo babaçu, carnaúba, né? São exemplos de palmeiras já nessa transição entre um clima mais seco, como o semiárido nordestino, e o clima mais úmido, como o amazônico. Beleza? Tá aí
a Mata dos Cocais, né? O exemplo aí, né? A imagem, como vocês veem, da Mata dos Cocais. E, por último, a última grande faixa de transição é o Pantanal. O Pantanal é a grande área de transição no Brasil, onde você encontra ali uma grande diversidade de espécies vegetais, né? Desde árvores, desde florestais, até vegetação rasteira, né? Então, isso é importante, né? O Pantanal é uma região única do ponto de vista ambiental, né? Pela combinação dos elementos que ocorrem ali. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.